Olá, boa noite a todos. Então, conforme o combinado, vamos finalizar o semestre com as aulas online, né? Ou as videoaulas. Então, o sistema circulatório já vai ser assunto, né, do segundo bimestre. Então, a gente vai ver o sistema circulatório, que vai ser assunto da próxima prova, né? Próxima e última avaliação. Bem, então o sistema circulatório, como a gente já ouviu falar a vida inteira, eu tenho certeza que vocês lembram de ter visto no ensino fundamental, alguma coisa do tipo, mas o sistema circulatório, né, é o sistema responsável por transportar, através do bombeamento do sangue por todo o corpo, o oxigênio e também os outros nutrientes necessários para o completo funcionamento do organismo. Então, assim, o sistema circulatório ele funciona graças ao coração, que é a bomba, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar nesse termo. Então, o coração ele bombeia esse sangue para todo o corpo do animal, né? E esse sangue ele vai circular dentro desse sistema através dos vasos sanguíneos. E esses vasos eles são classificados como artérias, veias e os capilares. A gente vai ver mais na frente sobre isso. Bem, uma diferenciação importante dentro do sistema circulatório é diferenciar os tipos de sangue. Então, temos dois de forma geral, que é o sangue arterial e o sangue venoso. Uma das funções do sistema circulatório é transportar através do sangue o oxigênio para todas as células do organismo, como eu acabei de falar. Assim, o sangue que deixa o coração pelas artérias é rico em oxigênio, chamado de arterial ou limpo. À medida que o oxigênio vai sendo consumido nesse corpo do animal, nas células, nos sistemas, então o sangue ele adquire o gás carbônico, sendo chamado nesse estado de sangue venoso ou sangue sujo. O sangue venoso retorna ao coração e é enviado aos pulmões para que o processo de respiração troque o gás carbônico pelo oxigênio. Então, quando a gente fala em sistema circulatório, obrigatoriamente temos que incluir o pulmão. Graças ao pulmão, né, esse sangue ele é oxigenado, retorna ao coração e do coração é bombeado para todo o corpo do animal. Outra classificação importante que a gente deve entender é a diferença entre a grande e a pequena circulação. Então, são dois circuitos circulatórios básicos. Vamos entender aqui, depois eu mostro a figura mais ampliada. Então, a pequena circulação é encarregada de levar o sangue venoso para os pulmões para que esse se transforme em sangue arterial. E a grande circulação, como o próprio nome diz, grande, né? Então é responsável por transportar o sangue rico em oxigênio para todo o corpo do organismo. Então, a gente observa aqui nessa imagem, deixa vocês tentem acompanhar aí com a setinha do mouse, o coração, né? Essa imagem aqui é ilustrativa, né? A gente pode observar que tem a cabeça de um humano, mas é a mesma coisa para os animais. Então, esse coração, gente, essa bomba do sistema circulatório, ele é dividido em dois lados. Então, o lado esquerdo e o lado direito. Então, dentre os lados, o lado direito é dividido ainda em duas partes. O átrio direito, essa parte superior aqui, e o ventrículo direito, que é essa parte maiorzinha aqui embaixo. E o lado esquerdo a mesma coisa, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Então, quando a gente vai entender toda essa circulação do corpo do animal, a gente tem que se basear nesses dois lados do coração, certo? Então, a gente viu a pequena e a grande circulação. A pequena, como eu acabei de ler para vocês, envolve coração e pulmão, e a grande circulação envolve coração e todas as células e sistemas do organismo. Vocês estão vendo que o sangue passa pelo fígado, intestino, rim, claro, né? Todo o organismo, incluindo a cabeça, tá? O cérebro também é irrigado por sangue, e essa faz parte da grande circulação. Então, de forma geral, a pequena circulação se inicia no ventrículo direito. Quando este se contrai, o sangue ainda venoso é impulsionado para a artéria pulmonar e então é levado aos pulmões, onde ocorrerá a troca gasosa. Ao adquirir oxigênio nos pulmões, o sangue agora arterial retorna ao coração pelas veias pulmonares, chegando ao átrio esquerdo.
Essa é a pequena circulação. Já a grande circulação, ela começa quando esse sangue arterial é bombeado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. O ventrículo, então, se contrai e bombeia o sangue para a artéria aorta, de onde se encaminha para todas as outras artérias menores, até levado por vasos capilares a todas as células do organismo. À medida que as células vão consumindo esse oxigênio, então o que vai acontecendo? Vão deixando também o sangue rico em CO2, transformando novamente em sangue venoso. É a hora de retornar ao coração pelas veias cavas até o átrio direito. De lá, ele é bombeado para o ventrículo direito, recomeçando todo o ciclo. Então, é importante vocês lerem depois com mais calma a grande e a pequena circulação e tentarem acompanhar por essa imagem, certo? Então, de uma forma geral, aqui também um esqueminha da grande e da pequena circulação, mais ou menos como funciona. Nessa primeira imagem superior é um coração, mostrando os principais vasos, que eu acabei de ler, a pequena e a grande circulação, nada mais é do que os vasos que entra e que sai o sangue de cada lado do coração. Lembrando, gente, que o sangue que existe do lado direito do coração, de maneira e hipótese alguma, ele mistura com o sangue do lado esquerdo do coração. Os lados não se misturam de uma forma geral, tá? A gente pode ver que o coração nessa imagem está bem legal, ó. Entre os dois lados, direito e esquerdo, apresenta-se um septo. Esse septo ele é bem musculoso justamente para não permitir, que esse sangue se misture de um lado para o outro, certo? As artérias, então. As artérias, dentro dos vasos que transportam o sangue, sem dúvida alguma, a artéria é o vaso mais calibroso, mais grosso. Da artéria aorta, que é uma das principais artérias do corpo do animal, é por onde o sangue sai do coração e ele é distribuído por uma imensa malha de artérias menores e arteríolas, até chegar aos capilares. A gente imagina assim, ó, a artéria... a aorta, né, é uma artéria mais calibrosa do corpo do animal, justamente porque tem a função, gente, imagine, o sangue sai ali rico em oxigênio do coração e ele tem que alcançar todas as células do corpo. Então, a pressão que essa artéria aorta ela exerce para fazer justamente esse bombeamento desse sangue chegar até o último vasinho lá menor, dos carpos, dos tarsos, imagine, né, do animal. Então, assim, essas artérias, elas necessitam serem bem calibrosas, justamente por isso. A pressão é muito grande, a quantidade de sangue que circula por dentro delas é muito grande. Então, as paredes das artérias são resistentes e elásticas, de maneira a manter a circulação do sangue sempre constante. Em cada batida do coração, o sangue é empurrado com força para dentro da artéria. Nesse momento, suas paredes se dilatam, permitindo a entrada de um grande volume de sangue. Em seguida, as paredes se contraem novamente, empurrando o sangue mais para frente. Esse movimento de pulsação pode ser facilmente percebido apoiando-se o dedo sobre as artérias superficiais do corpo, como a artéria radial no pulso, né? Próximo à base do polegar. Outra artéria também é a carótida, na lateral do pescoço. Então, essas são as artérias calibrosas que conseguimos sentir a pulsação de forma bem simples, né? Movimentando, encostando os dedos, a gente consegue sentir essa pulsação dessas principais artérias. Os capilares, para atingir todas as regiões do corpo, as artérias vão se ramificando em arteríolas menores até tornarem-se vasos mais finos do que fio de cabelo, que são os capilares. Então, gente, dentro da classificação aí dos principais vasos, né, os capilares são as estruturas, as divisões menores de relação aos vasos sanguíneos. Como acabei de falar, é como se fosse mais fino que um fio de cabelo. São os responsáveis por levar oxigênio e nutrientes para cada célula do organismo. Então, os capilares acabam se reagrupando para formar as veias que levam o sangue de volta ao coração. Então, gente, é tudo muito perfeito, né? Era uma artéria bem calibrosa que se transformou em um vaso, se transformou num capilar.
Quando vai devolver esse sangue que era antes oxigenado e agora não é mais, agora é um sangue rico em dióxido de carbono, o que vai acontecer? Quando esse sangue ele retornar para o coração, esses vasos irão ramificar-se novamente. Então, capilar, veias, artérias até chegar de volta ao coração. As veias, que seriam assim os vasos sanguíneos intermediários, né? Eles levam sangue venoso de volta para o coração. Algumas delas, como as localizadas nos membros inferiores do animal, como as patas no caso, né? As pernas não, as patas, possuem pequenas válvulas que impedem o refluxo do sangue, fechando-se após a passagem com a pressão exercida pelo peso do próprio sangue. Graças a esse sistema de válvulas, o coração faz menos esforço para bombear o sangue contra a gravidade. Imagine, gente, esse sangue ele tem que retornar para o coração. Esse sangue, digamos que está lá na pata do animal, na parte mais distal da pata, próximo aos cascos. Então, assim, para esse sangue ele voltar para o coração, então ele vai exercer, né, uma movimentação contra, né, a gravidade. Então, imagine, o organismo é tão perfeito que criou esse sistema de válvulas dentro das veias. Então, essas válvulas, elas fecham e impedem que esse sangue ele volte, digamos assim, para a pata do animal. E esse sangue subir até chegar ao coração para ser oxigenado novamente. Então, aqui uma imagem ilustrativa do que é uma artéria, um capilar e uma veia. E é importante também a gente falar um pouquinho dos vasos linfáticos. Então, esse sistema de vasos auxilia o retorno dos líquidos dos espaços tissulares para a circulação. Então, como vocês podem observar aí nas imagens, né? Esses vasinhos verdes nada mais são do que os vasos linfáticos, né? Que por eles circulam a linfa. Então, o líquido entra nos capilares linfáticos, se transforma em linfa e depois é levado para o vaso sanguíneo, onde depois se mistura com o sangue. O baço, então, eu vou falar aqui bem rápido sobre o baço. Então, o baço é um órgão localizado no abdômen do animal e tem essa principal função de garantir a imunidade do organismo. O baço ele também destrói os glóbulos vermelhos envelhecidos, né? E produz os linfócitos, que é um tipo de células brancas ou glóbulos brancos, que são os leucócitos, e que entram no sangue a ajudar a produção dos anticorpos. Então, sem dúvida alguma, o baço ele é um órgão linfóide, apesar de não filtrar linfa. E é um órgão também que ele tem uma grande importância na resposta imune do animal, a qualquer doença infecciosa, principalmente, certo? Aqui só uma figura ilustrativa do baço das diferentes espécies, um baço de bovino, de equino, de suíno, de um pequeno ruminante, um ovino, um caprino, e de um baço de um canino. O coração a gente falou no comecinho da aula, mas também é importante lembrar que é um órgão muscular, ele é oco, né? Então, no interior, lembra dos átrios e dos ventrículos? É uma estrutura oca, justamente porque é o local onde é preenchido de sangue, responsável pelo bombeamento do sangue pelo corpo através dos movimentos involuntários de contração. Lembra quando a gente viu sistema muscular, né? Que o músculo cardíaco ele tinha movimentos involuntários, a gente falava sempre do coração, então por isso. Suprindo assim todas as células de oxigênio necessário para a obtenção de energia, entre outras funções. Então aqui o coração, também falar um pouquinho, a localização dele na porção central da cavidade torácica, né? Lembrando que o coração ele tem um desvio um pouquinho mais para a direita e vai depender muito da espécie. E às vezes até da raça. Cães, por exemplo, que tem o tórax de diferente formato, o coração ele vai estar mais localizado para um determinado lado do que para o outro, e não assim tão inclinado, né? Digamos assim, de um dos lados. Gente, eu falei lado direito, né? Desculpa, é lado esquerdo. Já as suas cavidades internas são forradas por uma membrana chamada do endocárdio. A parte muscular do coração, por sua vez, recebe o nome de miocárdio. O coração, então, é dividido em duas partes por uma membrana central. Assim, o lado direito ou venoso, por onde flui o sangue venoso, rico em gás carbônico, e o lado esquerdo, ou
lado arterial, por onde flui o sangue arterial rico em oxigênio. Tá, então aqui também continua falando do coração, quero mostrar essa imagem para vocês. Então, é importante vocês entenderem que no coração, né, existem os dois lados que eu já falei, o lado direito e o lado esquerdo, e o ventrículo, né? A gente falou aqui um pouquinho do ventrículo direito e átrio direito. Aqui tá a aurícula direita, tá? Mas é a mesma coisa que átrio direito. Então, entre esse ventrículo e esse átrio, a gente ainda consegue encontrar umas válvulas. A gente já vai falar um pouquinho sobre elas, tá? E a mesma coisa do lado esquerdo. Entre o átrio e o ventrículo esquerdo, observamos a presença de válvulas também. Essas válvulas, gente, é como fossem um tampãozinho. Por quê? Dependendo do movimento do coração, elas abrem e fecham. Por quê? Elas têm que fechar esse fluxo para quê? Encher o ventrículo de sangue, aí fecha essa válvula para esse sangue sair do ventrículo para o vaso. Então, ele tem que ter uma pressão e essa válvulazinha tem que fechar, certo? O que é importante também a gente falar da sístole e da diástole. Não sei se vocês já ouviram alguma vez na vida esses dois termos, mas ele é bem comum quando a gente fala em pressão arterial. A pressão arterial, a máxima e a mínima, todo mundo já ouviu falar. Nada mais é do que a sístole e a diástole. Para que o sangue passe dos átrios para os ventrículos e destes, que são os ventrículos, para as artérias, o músculo do coração precisa se contrair e expandir, funcionando como uma bomba. Então, ele contrai e ele relaxa. Quando o movimento é de contração, então é chamado de sístole. E quando o movimento é de expansão ou relaxamento, é chamado de diástole. Assim, os átrios se contraem, entrando em sístole e pressionando o sangue na direção dos ventrículos, que neste momento se expandem. Então, entra em diástole para receber. Em seguida, os ventrículos entram em sístoles, pressionando o sangue para as artérias, enquanto os átrios entram em diástole para receber mais sangue das veias, e assim sucessivamente. Então, a gente pode observar que esses movimentos são constantes. Então, o sangue ele precisa ser bombeado todo o dia, a vida inteira do animal. Então, esses movimentos de contração e expansão do coração são constantes, nada mais é do que a sístole e a diástole. Então, acabei de falar para vocês quando eu mostrei a imagem sobre as válvulas. Então, o coração, de forma geral, possui válvulas especiais que fazem com que o sangue passe dos átrios para os ventrículos e deste para as artérias, flua sempre numa direção, impedindo o refluxo. Existem 4 principais válvulas e as mais importantes do coração. Anotem isso. A válvula mitral, situada entre o átrio e o ventrículo esquerdo. Então, a válvula mitral ela está obrigatoriamente situada do lado esquerdo. Garante o fluxo de sangue arterial do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, impedindo o refluxo para o átrio. A válvula tricúspide localiza-se entre o átrio e o ventrículo direito. Garante o fluxo de sangue venoso do átrio direito para o ventrículo direito, impedindo então o refluxo. A válvula aórtica, esse aqui é bem facinho de lembrar, porque as válvulas recebem o nome da artéria que fazem conexão. Então, bem na entradinha, na verdade, na saída do coração para a entrada nessa artéria, existe também uma válvula. No caso, é a válvula aórtica, né, que ela é localizada do lado esquerdo. Então, está localizada entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. Garante a passagem do sangue arterial para a aorta, impedindo que ele volte ao ventrículo. E a última válvula, digamos assim, mais importante do coração é a válvula pulmonar, que ela é posicionada entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar. Permite o fluxo de sangue para a artéria pulmonar, impedindo o seu refluxo. Certo? Tranquilo? Gente, qualquer dúvida vocês podem anotar durante a aula aqui e me passar pelo WhatsApp, enfim, pelo grupo que a gente tiramos as dúvidas, certo? Sangue.
Vamos então finalizar aqui o sistema circulatório falando um pouquinho deste componente, né, que circula dentro dos vasos sanguíneos. O sangue, então, gente, é um líquido de cor avermelhada que transita por dentro do organismo a partir do coração e pelos pulmões, artérias capilares e veias. Sua função básica é levar oxigênio e nutrientes para as células, que serão usados na obtenção de energia para manter o corpo funcionando. O sangue é composto por plasma e elementos figurados. Então, o que é importante vocês saberem disso tudo, que o sangue ele tem duas divisões, digamos assim. Uma parte que é o plasma e uma parte que são os elementos figurados. Esses elementos figurados também são conhecidos como células sanguíneas, que a gente vai ver agora. Então, esses elementos figurados, eles são as plaquetas, as hemácias e os leucócitos. Professora, não tem leucócito escrito aí na tela, mas vocês podem observar que tem linfócito, monócito e neutrófilo. São tipos de leucócitos, certo? Então, a hemácia. As hemácias, também conhecidas como eritrócitos, são responsáveis pelo transporte de oxigênio às células do corpo e o gás carbônico de volta para o pulmão, onde faz nova troca gasosa e recomeça o ciclo. Graças a um pigmento vermelho chamado hemoglobina, confere ao sangue a característica de cor vermelha. Os leucócitos, eu vou resumir aqui para vocês, nada mais é do que, são células, na verdade, responsáveis pela defesa do organismo. Então, como eu já comentei com vocês na aula, que são os primeiros agentes que chegam quando entra algum vírus, alguma bactéria no organismo do animal, assim também como acontece no ser humano, os leucócitos são os primeiros a serem ativados. Então, eles vão lá, são os soldados, né, do corpo, e vão tentar destruir aquele micro-organismo. Então, se gera-se como fosse uma guerra, né? O que é importante vocês saberem? Só que os leucócitos são células de defesa, também conhecido como a série branca ou células brancas, e as plaquetas, né? Que também é o último elemento aí figurado do sangue. Então, são as plaquetas, são fragmentos de células que têm a função de cicatrização, formar esse coágulo, né? Quando algum vaso sanguíneo se rompe, as plaquetas liberam certas substâncias, formando uma rede onde ficam presos elementos figurados, né? Todo o conjunto seca, impedindo que o sangue acabe escapando, né, por ele. Funções do sangue, então depois vou deixar aí vocês dar uma parada no vídeo, dar uma lida rápida, mas o que é importante vocês saberem que o sangue tem essa função de transporte, né, de oxigênio, tem essa função também de nutrição, e também é importante a gente falar de outros tipos de circulação, né? Além da circulação, digamos assim, do circuito fechado do coração, existe a circulação visceral, circulação porta-hepática, que envolve o fígado, e a circulação fetal, quando o animal ainda é feto, né? A partir do momento que ele nasce, a circulação muda em algumas coisas, sim. Fecham-se algumas locais onde eram abertos e podia se misturar o sangue. Por que, professora, que mistura o sangue quando é feto e quando é adulto não? Porque quando é feto, gente, o pulmão não funciona. Então, não tem problema existir essa mistura de sangue. Ele ainda não respira com o seu próprio pulmão, né? Todos os nutrientes ele recebe através da placenta, né, da mãe. Então, a partir do momento que nasce, o pulmão começa a funcionar, algum desses locais onde acontece a mistura do sangue obrigatoriamente devem fechar, porque senão vai ser incompatível com a vida do animal. E o sistema circulatório das aves, né? Tem algumas diferenças, vocês vão dar uma lida com mais calma, mas de forma geral ela é bem similar. Toda essa passagem de átrio, ventrículo, vaso é similar dos mamíferos, certo? Aqui só uma imagem mostrando um pouquinho algumas diferenças, né? Aqui o coraçãozinho de uma ave, mas a gente pode observar que também tem as válvulas, também tem o lado direito e o lado esquerdo, certo? Gente, agradeço. Espero que tudo isso acabe e a gente possa se encontrar o mais breve possível, certo? Um abraço para todos vocês. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, certo? Até mais.